pedindo a todos os homens que fiquem de pé, por favor. Todos os homens. Todos os homens fiquem de pé. Amém? Crianças a partir de 11 anos de idade, mas aí espera um pouquinho para poder eu liberar as crianças. Certo? Pega a sua Bíblia, homens. Por enquanto é só os homens, viu? Mas o culto é para o Senhor, não se preocupe não. Pegue sua Bíblia, abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, sua Bíblia no seu celular. Se você tem algum impedimento, você que é homem, tem uma cirurgia, algum problema, pode ficar sentado. Mas se não for isso, fique em pé. Né, Vinícius? Atos capítulo 20. Abriram? Abriram, que vocês são homens. Eu gostaria que todos vocês, não é possível que vocês não abriram ainda. Atos capítulo 20, versículo. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia para eu saber se vocês estão lendo direito. Atos 20. Versículos 22, 23 e 24. Vocês vão ler alto, certo? Para toda a igreja ouvir. Amém? Vamos lá? Quando eu disser 3. 1, 2, 3. Amém. Eu vou ler só o último versículo para todos ouvirem, que diz assim: todavia, não fez sua Bíblia, homem, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Não feche sua Bíblia, crianças até 11 anos para o culto infantil. Marque aí esse texto. Porque de repente, no meio da pregação, pode ser que eu diga qual é o versículo mesmo. E vocês vão ler esse versículo 24. Eu quero que você, como homem, sacerdote, essa figura de firmeza, de provisão, esse ser que foi criado pelo Senhor, onde o Senhor colocou as suas próprias mãos e deu forma e soprou do seu espírito, você, querido homem, que se encontra nesta casa, nessa noite, ou que de repente nos acompanha através do YouTube ou das mídias, das outras mídias. Enfim, cada um de vocês saia daqui hoje com essa convicção: em nada tenho a minha vida por preciosa. Porque Paulo ele vai relatar primeiro que, compelido pelo Espírito, ele não sabia o que ia acontecer. Eu não vou pedir para ninguém dar testemunha aqui, porque com certeza os que vieram do mundo, quando tinha qualquer coisa, não estava nem aí, se estava com fome, não sabia para onde ia. Se quem gostava de jogar bola dissesse, vamos jogar bola, agora, aonde? Aonde chegava já era tarde, porque já estava no meio da estrada. Muitas vezes era num chão batido, num sol quente, os caras perna de pau, mas saía realizado porque jogou bola.
se sentindo o máximo, o craque. Mas quando vem para Jesus, fica tudo cheio de me deixe. Irmãos, vamos orar. Fique em pé, fique de joelho. Ai, meu Deus, lá vem a pastora Ruth. A pastora Ruth gosta. Eu gosto não, eu amo. Gostar é pouco. Porque Deus fez vocês fortes. A Bíblia diz que nós somos os vasos mais frágeis. Se vocês estiverem achando ruim, vocês precisam conversar com Deus. Não sou eu, é a palavra que diz. Então, o que é que eu preciso de vocês? Leia aí Atos 20 e 24. Agora, leia com voz de quem está bem rouco, voz de radialista, aquele bem brabo assim. Vai lá, Mateus, leia aí para mim, meu filho. Pronto, seu pai já tomou conta. Amém. Amém? Podeis sentar, todos. Obrigado. Guarde esse texto, marque ele, olha, está bem aqui, ó, bem evidente. Para não esquecer. Paulo deixa bem claro, essa não é a minha pregação, esse é só o meu empurrão para vocês. Paulo deixa bem claro que ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele começa a dizer que compelido pelo Espírito. E Jesus diz que o Espírito, ele é vento. A gente não sabe para onde ele vai. Então, se o vento sopra para cá, o vento do Espírito, você tem que acompanhar. Se sopra para lá, você vai ter que acompanhar. Irmãos, essas barreiras, esses montantes que se juntam, homem aqui, aí mulher ali, aí homem é mais fácil de resolver, mulher é mais fácil de resolver, homem é mais difícil. Não, isso tem que acabar. Porque a mulher, se a gente disser, irmão, vamos levantar, vamos orar. Aí homem a gente diz, vamos orar. Orar pelo quê mesmo? Como assim? Mas se a unha de vocês, que eu não sei qual dos homens aqui, pode ter unha encravada, se tiver encravada e alguém pisar, vocês choram, né? Porque mulher consegue ir para um trabalho de parto. E tem homem que não aguenta uma gripe. Então tem alguma coisa que está errada no meio do caminho. E a gente vai botar tudo no prumo. Amém? Levanta a cabeça que eu estou aqui é para honrar vocês. Hoje eu vim a fim de honrar os homens. Se enganem não. Abra sua Bíblia. Vamos para a ministração. 2 Timóteo, capítulo 1. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem coisa melhor do que a gente depender de Jesus. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Glória, aleluia. Amém? Carta de Paulo, 2 Timóteo, diz assim, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí eu vou ler aqui em outras versões que diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou de autocontrole. Ou ainda tem uma versão que diz, e nos torna prudentes. E tem a King James Fiel que diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Mente que não é louca, mente sã.
Amém? Esse é o meu tema. Essa é a minha mensagem. Deus não nos deu espírito de covardia. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando a gente leu agora há pouco, os homens leram Atos 20, Paulo está mostrando que pelo Espírito, ele ia guiado para onde o Espírito mandava. E ele não sabia o que ia acontecer. Paulo não foi o único que foi mandado para os lugares sem saber o que ia acontecer. Abraão viveu isso, Jesus viveu isso, mas a gente precisa entender uma coisa. Deus não muda e Deus faz a mesma coisa até hoje. Por que é que a gente quer sempre que Deus dê o roteiro completo? Eu preciso que Deus me diga o script. E assine embaixo e vá lá no cartório e ainda registre. Aí eu vou acreditar que foi Deus que me mandou mesmo. Mas sabe o que é isso? Porque a gente precisa de tantas provas que é Deus que está mandando, que é Deus que está falando, por causa desse espírito de covardia ou o espírito de medo. Dá no mesmo. Porque o medroso, ele vai sempre questionar, mas ali é perigoso? Se eu for, vai ter comida? Não, mas se eu for, quem vai estar lá para me esperar? Alguém vai me receber? O que eu disse a respeito dos homens, eu não disse desconhecendo do assunto. Quando vocês estavam afim da esposa de vocês, os casados, quantas loucuras vocês fizeram? Muitas. Mas depois que casaram, quantas já fizeram? Não respondam, é melhor. Porque para conquistar, eu faço tudo. Mas depois que eu caso, aí eu tenho o território por garantido. Então, tanto faz, não preciso fazer as minhas loucuras de amor. Não são todos. Não são todos os casais. Tem homens que, mesmo com o passar dos anos, ele vai fazendo as suas loucuras de amor pela sua esposa. Mas não são todos. Mas o que ocorre é o seguinte: tudo aquilo que for medo é um espírito contrário ao espírito do Senhor. Você já parou para pensar Jesus com medo? Aí Jesus entrava no Getsemane. E agora? Eu estou com muito medo, eu estou com muito medo, eu estou com muito medo. Jesus chegou diante do Pai, disse o que ele estava sentindo e disse: mas faça a sua vontade. O nome disso é confiança. Toda vez que eu confio, eu não vou ter medo. Toda vez que eu tenho certeza que eu vou subir aqui e não vou cair, eu subo sem nem olhar onde eu estou pisando, porque eu já conheço. Agora o problema é, e quando eu vou para um lugar que eu não conheço? E quando eu vou para uma situação que eu não conheço? E quando Deus me coloca em algo que eu desconheço? De que espírito eu vou depender? O espírito do medo, ele tem um objetivo: parar. Ele quer parar você. Ele não quer que você vá adiante. Ele não quer que você faça a vontade de Deus. Ele quer verdadeiramente que você tenha tanto medo ao ponto de dizer: não, é melhor que eu fique quieta, porque se eu não fizesse, é melhor. Não, me deixe quieta, é melhor, é melhor, é melhor. Sabe aquela história que você começa a conversar com uma pessoa e a pessoa diz assim: qual é a sua opinião? Não, é melhor não dizer.
Mas você por dentro, você está com um mundo de opinião. Opiniões que poderiam ser de tão grande valia, mas a covardia chega e faz o quê? É a mesma coisa, eu conversei isso com o pastor, acho que já tem mais de 15 dias. Antigamente os casais brigavam, mas do meu conhecimento, eu não via o marido ou a esposa dizer assim, eu vou me embora de casa. Mas hoje, é quase, Senhor me ajude. É quase uva passada do tempo. É aquela coisa mole. Se o marido disser qualquer coisa, a mulher se arma e diz, vou ligar para minha mãe. E vou lá para casa de mamãe. Mas a pior parte não é essa. É que agora os homens pegaram o pantinho. E aí, quando se abusa dentro de casa, eu vou para casa de maninha, de painho, de vozinha, do escambau. O problema é, e aí? O espírito de covardia vai lhe parar? Vai destruir a sua vida e a vida da sua família? Hoje nós estamos vivendo uma geração 100% desestruturada. Uma geração que você tem que aconselhar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite e muitas vezes na madrugada. Porque está todo mundo desesperado. Eu orei 3 anos pelo meu marido. Eu vivi cada terror que só Jesus tem dó. Mas o chão era a minha melhor companhia. A minha cara no pó e o meu joelho. E eu não podia chorar para fazer barulho. Eu tinha que chorar silenciosa. Porque eu não podia incomodar o sono do meu nobre marido. Mas hoje, qualquer coisa, eu vejo um monte de mulher tomando as trouxas e vamos embora. O marido pega as coisas e vamos embora. O que é isso? O nome disso é espírito de covardia. Porque quando eu não sou covarde, se eu estou vendo uma guerra aqui, eu vamos para cima. Você vai, vamos. O covarde é aquele que... E ele vai para trás e deixa você sozinho. Mas quando o espírito de covardia não se apodera de você, mas o espírito de poder, você tem uma atitude diferente. Irmãos, esses dias eu estou feito leoa braba, ursa roubada dos seus filhotes. Porque o que eu estou vendo de arruaça, de demônio na vida de gente, eu já amanheço o dia rangendo os dentes. De tanta raiva que eu estou do que a arruaça que o diabo quer fazer na vida do povo. Mas eu estou me deparando com um monte de gente covarde. Vamos, não sei. Não sei se vai dar. Como assim? Levanta a mão, só os homens. Porque hoje é só para honrar os homens. Levanta a mão, quem aqui torce por algum time de futebol? Ou de basquete, né, Tiago? Certo. Irmão Lázaro torce não por nenhum, Deus é mais. Certo, pode baixar. Quando o time de vocês fazem gol, vocês vibram ou não? Vibram. Vibram. Hoje o jogo nem tinha começado, meu vizinho até uma música estava lá tocando do time dele. Aí eu disse, eita, que hoje tem jogo, Jesus. Mas por que vocês não vibram quando Jesus faz uma obra magnífica? E por que todo empenho não é utilizado para combater as forças das trevas? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3,
Porque nós vamos passear em cima desse espírito do medo hoje. Mas não se preocupe, porque no fim ele não terá vez. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Eu não vou estar esperando, então eu vou lendo mais rápido para não me demorar. Gênesis 3, versículo 10 diz: E ele respondeu, Adão respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Que hora é essa? A hora que Adão peca. Ele teve medo do Senhor. E ele fez o quê? Se escondeu. Quando nós pecamos, nós temos a tendência de ter medo. Gênesis capítulo 32, versículos 6 e 7 diz assim. Gênesis 32. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Esse episódio é aquele episódio quando Esaú e Jacó vão se encontrar na estrada. Por que Jacó teve medo? Porque ele tinha defraudado o irmão. Ele tinha usurpado a bênção. E ele ficou com medo. Gênesis capítulo 43, versículos 16, 17, 18. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo. Eu estou lendo Gênesis 43, verso 16, agora vou para o 17. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Versículo 17. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles, os irmãos de José, ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens. Na primeira vez, ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. O que o medo faz com a cabeça do ser humano? José, quando viu o irmão, coração, José diz o quê? Vai, bota eles na minha casa, prepara almoço, vão comer comigo. O pensamento de José era: traz para pertinho de mim. Mas o pensamento deles era o quê? Pronto, acabou-se. A vida boa da gente aqui termina. Agora a gente vai ser escravo de José. Agora, é assim ou não é quando o medo age? É assim. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o sistema agora do governo. E Deus lá no trono dizendo: e eu pensei que era seu Deus. O medo faz a gente morrer antes da morte chegar. Aí a morte chega e diz assim: eu vim lhe matar. Eita, já está morto. Oxe, e eu vim matar você. Então tem que ir embora. Aí vai procurar outro. Daqui a pouco, esse ressuscita e diz: era só o medo. Medo, o medo faz a cabecinha da gente gastar tempo, que é uma beleza. Jó capítulo, não, vou dizer não esse agora. Não, esse não é para agora. Já ia pulando aqui. Abra sua Bíblia. Deixa eu fazer o negócio funcionar aqui. Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, versículo 80.
Salmo 119, versículo 80, diz assim: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Parece até estranho esse versículo, junto com a palavra que a gente leu de Timóteo, a respeito do medo. Irmãos, de que espírito sois? Essa deveria ser a pergunta que todos os dias a gente devia fazer. Ou melhor, que todos os momentos que o medo viesse nos afligir, a gente dizer: de que espírito sois? Perguntar para si mesmo: de que espírito você é? Por que você está com medo? O salmista, ele deixa claro: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Porque se eu confio nessa palavra, eu não tenho por que ter medo. Eu não tenho por que achar que, não, Deus vai me abandonar. Não, mas eu estou com um problema sério de saúde. O que vai me acontecer? Mas eu não sei. Mas meu pai, porque meu filho, a minha mãe, o meu tio, a minha avó. Se o meu coração é íntegro, como o Deus invisível, mas real, entregou o único filho. Não eram muitos filhos e assim, não gosto muito de tu, vai tu mesmo. Não, era o único. Vai morrer por esse povo que me rejeita. Porque eles não vão poder se salvar. Então pague lá o preço que eu quero eles de volta para mim. Eu os criei e eu os quero para mim. Como é que a gente tem um Deus tão maravilhoso e a gente ainda fica com medo? A gente tem medo das pessoas, a gente tem medo do sistema, a gente tem medo do que vai acontecer, a gente tem medo de não ter o que comer, a gente tem medo de não ter o que vestir, a gente tem medo de como é que vai passar o fim do ano. A gente tem tanto medo. Mas de que espírito nós somos? Abra sua Bíblia em Romanos. Ou melhor, abra logo em Lucas, capítulo 8. Porque a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem medo até do que é bom. E isso é um grande problema. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, eu não vou ler todo, mas vai falar da cura do endemoniado. Daquele que vivia no cemitério. Eu vou ler do 34. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com... O homem vivia pelado dentro dos cemitérios. O cemitério era a casa dele. Dormia, ficava ali. Prenderam o homem com corrente, não teve corrente que segurasse, porque ele tinha legião, não era um demônio só. Aí Jesus vem, liberta o homem, o povo da cidade que estava acostumado a ver aquele homem cheio de demônio, vê aquele homem agora livre, sentado aos pés de Jesus. O que é que a cidade faz? Tem medo. Eu espero que você não tenha medo de ser liberto. Porque muitas vezes a gente carrega tanto a santidade no peito, que a gente, quando alguém fala, vamos ter imersão, vamos ter um encontro, vamos ter uma reunião para ministrar a libertação,
eu mesmo não vou. Não vai não, por quê? Não, porque eu já oro, porque eu já. Lucas capítulo 10, versículo 19. Jesus falando a partir do versículo 18 diz: Ele respondeu, é Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí ele diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Aí vamos lá. O Deus que chega numa cidade, o cara está lá, ninguém consegue resolver, ele resolve tudo. E o cara fica lá sã, perfeito. Ele vai e diz que já viu Satanás caindo. Ele não disse assim: olhe, existe um plano no coração do meu pai e ele vai destronar Satanás. Não, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Ponto, já foi destituído. E ele diz o quê? Eis aí, eu vos dei autoridade. Mas o que que a gente tem feito? Porque eu acho que o grande problema encontra-se no fator de que muitas vezes a gente, acostumado com a visão de que serpente abre boca e bota os dentinhos assim para cravar, né? E escorpião está sempre armado. Aí muitas vezes a mulher vai abraçar e o homem faz: deve ser o escorpião, deve ser a serpente. Por quê? Quantas situações dentro dos lares que poderiam ser resolvidas quando a gente começasse a enxergar o mundo espiritual como ele é. Mas é mais fácil o quê? Bater boca. E aí, hoje em dia, nós ficamos melhores. A gente poderia até dar uma salva de palmas, mas ninguém vai dar. Porque a gente ficou bem melhor. Porque agora ninguém bate mais boca. Quer dizer, perto de mim algumas pessoas batem. Mas enfim. Mas agora a briga é silenciosa. E tome zap. E a briga acontece aqui. Por que você não fez isso? Aí o outro responde: e era obrigação minha? Você por acaso não é marido não? E você não é mulher não? E você não é filho não? E o celular está aí. E tome mensagem, tome guerra acontecendo silenciosamente. Na minha casa, quando eu vejo alguém ficar muito furioso, eu já pergunto: veio de onde? Passou em algum canto que estavam batendo alguma coisa? Cruzou nas encruzilhadas da vida? Tem certeza que você está sozinho ou veio acompanhado hoje? Mas isso eu não digo só para os 3 homens da minha casa. Eu digo para mim também. Porque muitas vezes o que é que acontece? Está todo mundo de bom humor e eu do nada estou de mau humor. Então, peraí, alguma coisa está errada. De repente eu pisei em um canto onde não devia ter pisado. Mas a gente leva tudo na brincadeira, na história do tanto faz. Aí o marido amanhece o dia reclamando da comida, reclama disso, reclama daquilo. E a mulher fica: porque eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Ao invés dela olhar para ele e dizer: aham, tá certo. E aqui dentro ela dizer: demônio, solte ele. Eu não casei com você e ele, eu casei só com ele. Ele sozinho já é muito, imagine você com ele. Mas o medo faz a gente recuar.
a gente olhar para tudo como se tudo fosse normal. Irmãos, quem tem bicho em casa, como eu tenho uma cadela, sabe que o que eu estou falando não é estranho. Muitas vezes a gente está todo mundo conversando e a cadela vai, uau! Todo mundo toma um susto. O que é isso, cachorro? E ela fica. Aí eu disse, é demônio voando, vamos amarrar esse bicho agora. Mas não, a gente acha que tudo é graça, que tudo é simpatia, que tudo é exagero demais. Essa pastora também vê demônio em tudo. Eu prefiro, vou dizer para vocês, eu prefiro ver demônio em tudo e em todos do que eu achar que alguém tem um coração perverso. Quando lá em casa, alguém me faz raiva ou diz alguma coisa desaforada para mim, seja marido ou filho, eu digo, é demônio. Outro dia eu disse isso para um deles e aí ele disse, como é que a pessoa diz que o outro tem demônio? Eu disse, eu prefiro acreditar que você está cheio de demônio. Porque eu não vou acreditar que você tem um coração ruim. Mas por quê? Porque a gente fica com medo de sentar e conversar. Porque a gente fica com medo de fazer o que Deus manda. Porque para a gente tudo é complicado. Porque a gente gosta de complicar. A gente não gosta das coisas simples. A gente gosta de enfeitar. A gente gosta de botar polêmica no negócio. Não, eu não posso aceitar uma resposta dessa. Não é assim também. Não é não. Pode continuar aí. Quando você me vê lá longe, corra para ver se você me alcança. Porque a grande questão que a gente precisa entender é: que mundo você vive? Porque eu vivo num mundo onde eu estou debaixo de um governo que não invoca o Senhor. Eu vivo e me alimento de uma nação que eu sei lá o que é que fazem, de rega, de oração ou de feitiço, seja lá o que for. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu sei que Ele disse, eu vos dei autoridade. Aí Jesus deu autoridade para a gente só andar com um emblema, né, como policial. Aí chega nos cantos, aí, bom dia, eu sou da polícia. Não, Ele deu para utilizar. Irmãos, pelo amor de Jesus, antes de me criticarem, vai fazer um testezinho amanhã. Entra no trânsito, quando o negócio estiver tudo engarrafado, os farol fechando, começa a orar. E dizer assim, olha, demônio, em nome de Jesus, se tu estiver na minha frente, sai. Começa a experimentar. Faz um testezinho. Começa a orar dentro da sua casa. Qual foi o versículo que os homens leram? Em nada eu tenho minha vida por preciosa. Mas não, a gente não quer ser taxado de ridículo, de louca. Eu escuto tanto, você está louca. Estou mesmo. Quando eu era sã, minha vida não prestava. Eu fiquei louca, minha vida está toda perfeita. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Agora, aqui está o X da questão. Paulo está dizendo, olha, vocês não receberam um espírito que os escravize. Aí ele diz, para quem é isso? Quando a gente se deixa ser adotado. Os meus 2 filhos, quando chegaram, a gente não adotou. Ele se adotou. E ele adotou a gente. Eu me lembro que uma irmã disse assim, como está a adaptação das crianças? Aí eu disse, eu não entendi sua pergunta, irmã. Não, os meninos estão se adaptando. Eu disse, os meninos se adaptando, como assim?
Não, porque quando a criança é adotada, ela leva um tempo para se adaptar. Eu fiz, não, quem está tendo que se adaptar sou eu. Eu que a minha vida embolou de vez. Porque o que se adotou, ele chegou chegando. Ele chegou, ele deitava na minha cama, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E o outro, a gente falava assim, pode, você é filho. Pode, você é filho. Você é filho. Até que chegou um dia que a gente teve que sentar e disse, qual é o dia que você vai deixar a gente lhe adotar? Não, vocês já me adotaram, vocês são meus pais. Não, meu filho. A gente adotou no papel você é nosso. Eu quero ser seu pai, sua mãe, é no seu coração. Que dia você vai deixar a gente entrar aí? Porque tudo com ele era mais difícil. É a mesma coisa com a gente. Porque a gente acha, não, eu sou de Jesus. Mas Jesus só pode fazer as coisas que eu quero que Jesus faça. A hora que Jesus diz não para mim, não. É porque eu sou adotado. Porque se eu fosse filho, Jesus não me diria um não desse, né? Porque é assim. Mas quando eu me deixo adotar, eu vou entender que quem me adotou vai saber o melhor para mim. Porque ele é o quê? Ele é pai. E como pai, ele não me deu espírito de medo. Eu sou filho, e se eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, eu tenho direito. Mas eu também tenho a obrigação. E o meu direito é andar conforme ele quer. O meu direito é não andar num espírito contrário ao espírito que ele derramou sobre mim. Ele nos deu o espírito de quê? De poder. É o Espírito Santo, o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Como eu vou temer? Como eu vou viver com medo? Aí vocês olham para mim e dizem assim, como uma irmã me disse ali, disse, a senhora é corajosa. Engraçado, eu não fui assim a vida inteira. Eu era covarde. Eu tinha medo de tudo. Eu não tinha coragem nem de abrir a boca. Mas quando o Espírito do Senhor veio e se apoderou de mim, acabou-se. A covarde morreu e agora se levantou uma pessoa que entende quem é em Deus. É isso que hoje eu estou aqui, é para puxar, por isso que eu disse, eu estou aqui para honrar os homens e eu não estou de brincadeira. Eu estou falando a verdade. Porque muitas vezes os homens têm medo de ficar desempregado, têm medo de se aposentar, têm medo disso, têm medo daquilo, têm medo de ir no médico, têm medo de tanta coisa. Mas vocês precisam se levantar na intrepidez, no espírito. É o espírito de poder. É esse espírito que Deus derramou. Porque não dá mais para parar por causa do medo. Não, eu não vou no médico porque eu estou sentindo uma dor. Não, eu senti um caroço, mas eu não vou no médico, né? Porque pode ser. Não, eu não vou falar com a minha mulher porque pode ser. Que conversa é essa? E isso não só são os casados. Isso também vale para os solteiros. Não, eu não vou falar com aquela menina solteira, porque vai que ela me dá um fora. Se ela der um fora, ela perdeu. Vida que segue, arruma outra. Estou aqui para casar. Gálatas 5. Não se preocupem não, que vai terminar bom demais. Afinal de contas, é a palavra do Senhor. Não tem como ficar ruim, né? Só quando ela pega nas nossas feridas. Gálatas 5, versículo 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Porque a gente viu o quê? Que Deus deu um espírito de equilíbrio. Que mostra o quê? Eu botei aqui. A ideia de uma mente e coração controlados por Deus, resultantes de um relacionamento íntimo com Ele. É isso que tem que acontecer. À medida do que eu vou me relacionando com Deus, mais íntimo eu fico e mais corajoso, mais destemido, mais cheio de poder eu fico. Porque não é a força nem a valentia de mostrar um muque para um outro homem. Porque se um homem for desafiado, o cangaço ressuscita num piscar de olho. Só tem um porém. Essa é a força da carne. Mas quando é na força do Senhor, aí a coisa muda de figura. Abra sua Bíblia. Eu estou caminhando para o fim já. Se aperrei não. 1 de João. Capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nesse caso aí, amor é quem? O próprio Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 41. Porque eu quero falar de algo aqui para a gente finalizar esse momento. Jó capítulo 41, versículo 33. Jó 41, 33. Nesse capítulo, o Senhor está tendo aquela conversa bem agradável com Jó, perguntando a ele onde ele estava, o que é que ele estava fazendo, quando Deus estava criando todas as coisas. E no capítulo 41, no versículo 1, diz assim: você consegue pescar com um anzol, o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Aí vai lá para o 33, que diz assim: nada na terra se equipara ao Leviatã. Criatura destemida, com desdém, olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Leviatã, se a gente fosse desenhar, seria um dragão que está nem aí. A Bíblia diz aqui em Jó que Deus criou ele e Deus brinca com ele. É a expressão de Deus fazendo cócegas em Leviatã. Mas a gente acabou de ler que ele é uma criatura que não tem medo de nada. Ele não teme a ninguém. Mas Deus brinca com ele. Deus chega lá e faz uma cosquinha na barriga de Leviatã. Porque por pior que seja o espírito, por pior que seja a entidade, por pior que seja a legião, o Senhor é Senhor para fazer ele ficar quieto. Leviatã, ele tem a sua cauda arrastando o lodo das lamas para fazer subir o medo no coração dos crentes. E aí ele começa a paralisar. Ele começa a fazer com que o crente retroceda, com que o crente fique sem conhecer
o espírito que habita dentro dele. Uma das coisas que Leviatã tem como objetivo é remover o cristão do seu lugar. É fazer com que o cristão que tem um papel, tem um chamado, ele não exerça aquilo ali. Começa primeiro com coisas pequenas, depois vai aumentando, depois vem o cansaço, e depois vem as condenações, as culpas, e vem tanta coisa na mente. E Leviatã agindo, porque ele se movimenta, não é só assim, ele se movimenta como um redemoinho, puxando para baixo. E todas as vezes que eu sou acometido por medo, você pode começar a repreender o espírito de Leviatã. Mas isso é, se a sua crista não for tão alta. Porque se você é aquele cristão cheio de orgulho e soberba, não se preocupe, porque você vai falar e ele vai rir de você. Volte lá para 1 João, capítulo 4. Esse amor descrito aí, em 1 João, é uma coisa só. É esse amor sacrificial, esse amor que se doa, esse amor que não vai só olhar para si, mas vai olhar para o outro. E não é só para o outro que amo, é para o outro, inclusive quem eu não amo. Para o outro que me faz raiva, para o outro que me machucou, que me magoou, para o outro que me ofendeu, para o outro que me irrita. É o amor sacrificial. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Todos os dias eu tenho que matar urso e leão. E por que não dizer até um jacarezinho de vez em quando? Porque tem uns que vêm para matar. Mas é uma luta constante e diária. Por quê? Porque eu entendo, abra os homens, Atos 20, 24. Porque essa verdade de Atos 20 e 24, ela está dentro da minha vida. Hoje eu entendo que o meu casamento é um propósito do Senhor. E eu vou acordar e ficar chorando, meu Deus. Não, os dias que eu não estou muito bem com as minhas emoções, eu tenho 2 ouvidos, porque antes eu tinha 4, mas agora eu estou poupando 2, né? Eu estou poupando 2, então eu estou ocupando 2. E aí, muitas vezes, o nosso café da manhã é assim: bom dia, meu amor, tudo bom? Dormiu bem? Dormi. E você? Não estou tão bem. Certo. A primeira ação do meu marido não é: vou sair de fininho, que o negócio hoje está brabo. Não. Você quer comer o quê? Quer um sanduichinho quente? Não, quero não. Quer que eu frite ovo para você? Não, não quero não. Você quer que eu faça alguma coisa para você? Amor, pelo amor de Jesus, deixe que eu vou cuidar de mim.
Aí ele faz, não, tudo bem, só estou aqui para ajudar. Eu digo, beleza. Eu chego já na mesa. A gente chega, senta, começa a tomar café. Tem um ar, mas aí tem um ventilador estratégico. Porque eu não vou sentir calor, então liga logo o ar, o ventiladorzinho vira para mim, para ficar tudo refrescante. E aí a gente começa a comer e ele diz, teve algum sonho ruim, foi? Eu digo, não. Hoje parece que derrubaram as prateleiras com todos os potinhos das memórias. Porque memória parece cinza de defunto, guardado na prateleira. E de vez em quando eu acho que tem um demônio que empurra e cai tudo de uma vez. Aí eu digo, eu hoje amanheci o dia com uma lembrança e eu não conto. Porque eu não vou fazer a memória dele recordar. Aí ele diz, eu posso lhe ajudar em quê? Vamos orar, meu amor. Vamos orar. E ali a gente conversa. E ali tudo se dissipa. Mas não, eu não vou falar, porque como o meu marido vai reagir? E antes era assim. Mas aí eu tive uma conversa, eu disse, você precisa agora curar as minhas memórias. Leia Atos 20 e 24. Bora lá, homens, eu não considero a minha vida preciosa. É isso que Leviatã não pode ver. A gente considerando a nossa vida preciosa. Eu preciso considerar o outro. Porque o amor, que é o Senhor, ele fez o quê? Ele não considerou a vida dele como preciosa. O amor, que é Jesus, fez o quê? Entregou a vida dele na cruz. E Jesus não foi para a cruz com medo. Será, meu Deus, que tu não vai esquecer de mim lá na sepultura? Eu vou descer as partes mais baixas. Não. Jesus foi como Abraão. Eu vou, mas eu volto. E volto para adorar. Mas ele, na verdade, voltou para ser adorado.